Fala aí, sonhadores, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para falar da minha história com a Escola do Mecânico e o que isso mudou na minha vida. Tudo começou quando eu estava procurando uma profissão para exercer fora do país. Foi aonde, numa lista, eu encontrei a mecânica automotiva. Então eu comecei a procurar emprego na área, mas todos me falaram a mesma coisa, que eu precisava de experiência ou de pelo menos um curso profissionalizante. Um dia pesquisando, a minha irmã encontrou a Escola do Mecânico, mas na época só tinham 2 unidades e somente em Campinas. Mas hoje a Escola do Mecânico já está com mais de 25 unidades em 22 cidades espalhadas pelo país. E a facilidade de conseguir fazer a pré-inscrição online e só precisar ir no primeiro dia de aula me ajudou muito, porque na época eu ainda morava em São Paulo. Então, em agosto de 2016, eu comecei a minha jornada em busca do meu sonho, de ser um mecânico muito bem conceituado e com um bom conhecimento teórico e prático. Eu fiz a inscrição para o curso de Mecânica Geral Completa. As nossas primeiras aulas foram sobre undercar, ou seja, suspensão, freio, pneu, sistema de direção e etc. As aulas eram sensacionais. A parte teórica era muito completa e as aulas práticas reforçavam muito o que a gente aprendeu em sala de aula. E aqui vai o meu sincero agradecimento ao professor Paulinho, que por 6 meses lecionou essa matéria que hoje é a minha especialidade, o undercar. Depois de aprender toda essa parte sobre undercar, nós iniciamos as aulas de motor e ciclo Otto, o motor comum a gasolina ou etanol. E mais uma vez eu tive um aprendizado muito grande nessas matérias. E as aulas práticas incluíam a montagem e desmontagem de motores, troca de peças, diagnóstico e muitas outras coisas. E aqui também o meu agradecimento ao professor Modesto, que com uma maestria gigantesca conseguiu passar muito do seu conhecimento teórico e prático pra gente. E do meio para o final do curso, eu tive o enorme prazer de fazer parte da equipe da Escola do Mecânico na Demolicar, em Sumaré, de 2017. E esse foi o verdadeiro momento que a gente teve de colocar em prática tudo aquilo que a gente tinha aprendido em sala de aula. Foram árduos e cansativos meses construindo os 2 carros para competição, mas que valeram todo o esforço a partir do momento que eles entraram na pista e começaram a competir. O professor Jean foi como um pai para essa turma, sempre se preocupando com a nossa segurança, nos lembrando sempre de usar todos os EPIs necessários para cada tipo de trabalho, e foi também o responsável pelo projeto ter sido como foi, um sucesso como foi, de a gente ter conseguido finalizar os 2 carros para a competição no prazo certo. A emoção de ver um carro que você trabalhou competindo é indescritível, somente vivendo esses momentos que vocês vão conseguir entender a magia e a paixão envolvida nessa profissão. Mas na escola, eu aprendi muito mais do que consertar carros. Eu aprendi valores que eu carrego até hoje, o conhecimento adquirido durante 1 ano de curso que me tornou o profissional que eu sou hoje, reconhecido como um ótimo mecânico aqui nos Estados Unidos. Aprendi muito mais do que finalizar um serviço de uma forma rápida. Aprendi a trabalhar de forma eficiente, sempre visando a minha segurança pessoal em primeiro lugar e tendo a certeza de que a partir do momento que o carro deixasse a oficina ele estaria 100% seguro para dirigir. Isso você não pode comprar, isso você não pode chegar simplesmente numa escola e pedir que te ensinem. Isso é o resultado da paixão e da vontade que os professores da Escola do Mecânico têm em ver os seus alunos sendo reconhecidos no mercado de trabalho como os melhores mecânicos, fazendo sempre um trabalho eficiente e sendo reconhecido como um profissional de qualidade. E isso foi o que me motivou a levantar todo sábado às 4 horas da manhã para pegar um ônibus em São Paulo e ir até Campinas, porque eu sabia que lá eu não iria aprender somente a trocar peças, eu não iria aprender somente como fazer diagnósticos. Porque lá também eu aprenderia como conversar com o cliente, como explicar para ele o que causou aquele defeito, o que a gente pode fazer para resolver aquele defeito no carro dele e o mais importante de tudo, ter uma base teórica e prática muito sólida para conseguir explicar para o cliente o que está acontecendo com o carro dele. Porque lá eu aprenderia muito mais do que trabalhar. Eu aprenderia como não trabalhar, como não cometer erros que poderiam acarretar em acidentes, tanto para mim quanto para o cliente. E no dia 1º de julho de 2017, eu encerrei a minha jornada tão imensa, tão prazerosa na Escola do Mecânico. Nesse dia, eu concluí aquilo que seria o primeiro passo para eu me tornar um mecânico nos Estados Unidos. Tinha todo o conhecimento necessário para conseguir um emprego na área, até mesmo pela escola, com o programa de emprego mecânico. Mas como na época eu morava em São Paulo e
a Escola do Mecânico só tinha as unidades em Campinas e infelizmente eu não pude participar desse projeto que é muito legal, que a própria escola oferece para os alunos que se formam, para indicar para entrevistas de emprego, para indicar para oficinas da região que estão contratando ajudantes de mecânico, para realmente ajudar você a iniciar a sua jornada como um mecânico. E depois de um tempo que eu me formei, eu me mudei para cá, para os Estados Unidos, trabalhando nessa profissão que eu aprendi a amar, respeitar e admirar todos os dias antes de sair de casa para trabalhar. Agora, um recado especial para você, sonhador como eu era há anos atrás. Nunca desista dos seus sonhos. Se eu tô aqui hoje contando um pouquinho da minha história para vocês, vivendo nesse país, nos Estados Unidos, que é o país dos sonhos de muitas pessoas, se eu tô aqui hoje gravando esse vídeo para falar com vocês, é para provar que não existe sonho grande demais. Você sempre vai conseguir atingir todos os seus sonhos e todos os seus objetivos, com muita dedicação, com muita perseverança, com muita fé. E hoje em dia a Escola do Mecânico tá aí para te ajudar também. Apenas não desista, apesar de qualquer coisa, beleza? Se vocês quiserem, podem me seguir lá no Instagram, @Thales_Munhoz, podem me chamar lá no direct, pode vir conversar se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês precisarem de um ânimo, se vocês precisarem ouvir um pouco mais da minha história, eu vou estar à disposição de vocês a qualquer hora, beleza? Só me chamar lá no Instagram, @Thales_Munhoz, se inscrever aqui no canal também, deixar aí no comentário a sua história também, o que você está fazendo. Se você é aluno aí da Escola do Mecânico, ou se você está pensando em entrar na Escola do Mecânico, também me chama lá no Instagram e vamos trocar uma ideia aí. E, cara, não desista dos seus sonhos, é o que eu te digo. Então é isso daí, galera. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal Um Sonho Possível, de deixar o like, de ativar o sininho da notificação. E é isso daí, galera, para não perder nenhum dos próximos vídeos, beleza? E me segue também lá no Instagram, @Thales_Munhoz. Vou deixar aqui na descrição também. Vai lá, me segue, me chama no direct, vamos lá trocar uma ideia e vamos fazer todos os seus sonhos se tornarem realidade, beleza? E lembre-se, todo sonho é possível desde que você acredite nele, beleza? Falou!